Bem-vindo ao Scanner Cripto, a mentoria cripto gratuita semanal da Start Cripto, onde você pode escolher a criptomoeda a ser analisada e acompanhar o desenvolvimento e possibilidades do Bitcoin. Esse é o 5º vídeo dessa sequência e hoje vamos ver o que rolou e o que pode rolar com o Bitcoin e, claro, analisar a criptomoeda MBOX da plataforma Mobox. Para quem está acompanhando aí as análises, já sabe que esses pontos, tanto os pontos de resistência quanto os pontos de suporte, eles já foram traçados em vídeos anteriores. Mas na semana passada, ainda estávamos aqui nesta área. Então, o que a gente detectou? Que desceu aqui quase no segundo suporte, sentiu bastante a resistência desse primeiro suporte aqui, e outra coisa que já vinha dando sinal de queda na semana passada era a formação dessa flâmula de baixa. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu oriento que assista aos vídeos anteriores para entender como nós chegamos aqui. E até aqui estava tudo bem, né? Formação da flâmula, aqui houve o rompimento da flâmula e consolidação acima, o que geralmente acontece, sempre pode ter uma exceção, acontece uma alta. Por quê? Porque furou esse triângulo aqui acima, consolidou, e aqui entre essa vela e essa deveria subir, mas a gente nunca pode fazer uma análise só dos candles, somente dessas velas. A gente tem que ver todo o contexto. E aqui a gente utiliza para fazer análise gráfica. Só que muitas vezes o que está rolando aqui no gráfico é o que é resultado do que está acontecendo externamente, de análise fundamentalista, como esse fator aqui, que ainda não foi confirmado, que vai haver ou não o calote. A gente precisa ver hoje, à meia-noite, quando muda aí para o dia 22 de setembro. Por quê? Porque na China, ontem, hoje, dia 20 e dia 21, foi feriado. Então, bolsas fechadas. Como a gente tem esse grande problema global agora do Evergrande, a gente vai poder ver melhor o que vai acontecer sobre isso, se o governo vai interferir ou não após a meia-noite. Então, assim, no blog você vai poder acompanhar exatamente o que está acontecendo depois de terminar esse vídeo aqui, para que você possa entender o que realmente está rolando e qual é o impacto não só para as criptomoedas, mas para o mundo inteiro desse lance todo que está acontecendo aí com o Evergrande. Porque desde quando a gente já vem falando lá nos stories do Instagram, já tinha a ver com esse tipo de coisa, que é a possibilidade de um colapso mundial. E primeiro isso atinge as criptomoedas também, ainda mais depois de toda a entrada de instituições. E aí a gente percebe aqui que no momento em que o Bitcoin começou há semanas atrás vencer a primeira resistência, já deu o primeiro sinal aqui, né? Já rasgou aqui o gráfico, formou uma bandeira de baixa. E aí, quando a gente tem informações mais detalhadas, quando a gente vê que o negócio está mais próximo do que a gente imagina, olha só o que rola aqui. Enfim, ele atinge o segundo ponto de suporte. Então eu não vou me alongar aqui nessa análise do Bitcoin. Por quê? Porque a gente precisa saber o que vai rolar mundo afora quando abrirem as bolsas da China e o desenrolar dessa história. A gente vai ter uma análise mais concreta na semana que vem. Mas o que eu posso te dizer é, o Bitcoin saindo, rompendo esse suporte como ele já está fazendo, mas se consolidando aqui embaixo, primeiro ele vai buscar aqui, ó, os 37 mil dólares. Quando o Bitcoin busca os 37 mil dólares? Quando essa vela aqui de hoje se fechar. Para que ele encontre isso,
ela precisa fechar abaixo desse suporte. Ela precisa perder o suporte ali da casa dos 41 mil dólares. Se o Bitcoin fecha abaixo dessa faixa vermelha, ele tem grandes possibilidades de buscar essa próxima faixa aqui. E essa vela aqui se fecha às 9 horas da noite. Então, ainda assim, pode haver uma pequena recuperação, porque as bolsas da China só abrem à meia-noite. Então, se realmente houver um impacto, pode vir bem depois da abertura da vela nova. E caso aconteça uma reversão, que essa vela aqui consiga reverter antes do fechamento e feche dentro ou acima desse suporte, aí sim ela busca novamente aqui esse suporte que acabou se tornando uma resistência. E aí vai precisar se consolidar aqui em cima para buscar a resistência anterior. Mas o indicado é ter cautela nesse momento. E o outro ponto é, passando dessa faixa aqui, que é entre 37 e 35 mil dólares, consolidando abaixo, buscaria lá o último fundo, entre 30 mil e 28 mil dólares. Lembrando mais uma vez, somente se confirmar abaixo desse suporte de 41 mil dólares e somente se confirmar também abaixo do suporte de 35 mil dólares. E aqui ele está segurando nos 40 mil, por quê? Porque a gente tem um pequeno suporte aqui, que ele é um pouco mais fraco, mas ele não deixa de ser um suporte, que é bem aqui, na casa entre 39 e 40 mil. Que no curtíssimo período ele está ficando aqui. Se ele fechar abaixo aqui, ele pode sim buscar essas outras zonas de suporte com mergulhos mais densos. Mas será que isso está dentro da faixa de normalidade dele? Bom, vamos ver aqui o índice de força. No gráfico diário, esse índice já está abaixo de 50, então está indicando que ele está chegando num bom ponto de compra. Aqui nesse último fundo, são locais em relação à força se tornam pontos de suporte. Olha só, aqui chegou no nível 31, aqui chegou no nível 34. Então, nos níveis entre 30 e 34, estão mostrando em relação à força um ótimo suporte. Ele tocou nesse nível, subiu, tocou de novo, subiu, tocou mais uma vez, outra vez. Ele subiu até ficar sobrecomprado. Para ele vir aqui a níveis de sobrevenda, ele precisa chegar aqui abaixo de 30. Ele precisa chegar entre 23 e 27. Pelo que a gente pode acompanhar, ele não fica muito tempo aqui embaixo. Ele toca aqui embaixo e é uma ótima oportunidade de compra. Tanto que nessas velas, se a gente for ver em gráficos menores, elas não ficam tempo aqui embaixo. O criptoativo, ele chegou aqui, já tem ordens. O que eu oriento para quem quer entrar agora com medo de perder a oportunidade? Que não invista todo o seu dinheiro agora, mesmo que seja no longo prazo. Fracione para caso caia nesses próximos suportes, porque tem chance sim disso acontecer. Porque estamos olhando no gráfico diário. Se olharmos no gráfico semanal, nós atingimos nesse momento, em relação à força de venda, atingimos um pouquinho abaixo do nível 50. Estamos no nível 48. E veja bem no gráfico semanal, os pontos mais baixos onde a força compradora ganha tração são aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto aqui embaixo. Foram os menores pontos antes de começar a se recuperar, que é aqui entre 41 e 44. Então, níveis 41 e 44 no semanal. Nesse momento, estamos no nível 48. Outro ponto também é que esse suporte aqui se mostra no semanal, olha só, entre 37 e 35.800 dólares. Ele está aqui no semanal, essa faixa também. Assim como o nível mais baixo. Então, não é somente no diário.
são suportes mais fortes. Por quê? Porque são de candles mais demorados para serem formados. E vendo isso tudo no gráfico mensal, temos o que aqui? Os pontos mais fortes de todos. Temos essa faixa entre 28.500 e 30 mil dólares, mas aqui em cima, nessa outra faixa de suporte, não aparece até os 35.800. Somente aqui em cima, 37 mil dólares. Então, se nessa semana você vê o Bitcoin fechando abaixo de 37 mil dólares, é muito provável que você vai ver ele chegando aqui nessa outra faixa. Quanto maior o tempo gráfico, mais forte é o suporte. Mas claro, para que isso tudo aconteça, teremos que ver a confirmação disso aqui. Até porque aqui as EMAs nos mostram o quê? No gráfico mensal, uma lateralização no curto período e alta no médio período. Em relação ao semanal, olha onde está o suporte, na casa dos 28.700, e as médias de curto e médio período indicam queda, elas estão inclinadas para baixo. No gráfico diário, a média vermelha, que é a de curto período, ultrapassou abaixo da EMA de médio período e aqui ela se afastou, teve uma queda mais acentuada. E inclusive está abaixo da EMA de longo período. Mas essa configuração é de curto período. Eu vou alterar ela para longo período. Ainda estamos acima com uma leve inclinação no curto período, demonstrando lateralização no médio período. A média de 1000 períodos mostra alta. Então o que isso quer dizer? Longo período alta, médio período lateralização, curto período queda. Isso é muito nítido e que é completamente diferente do que a gente viu há 2 semanas atrás. Por isso que eu sempre trago as duas possibilidades, as possibilidades de queda e as possibilidades de alta. Já se a gente for ver na banda, no diário já estamos abaixo. E claro, é muito difícil que fique sempre descendo. Então a gente já rompeu esse suporte, está abaixo da banda. A média da banda, que é curto período, também indica queda no curto período, porque também está inclinada para baixo. E o interessante aqui é que dificilmente a gente vai ver uma recuperação tão rápida, porque tanto as EMAs de curto período quanto a média da banda coincidem aqui com esse suporte que se mostrou muito bom e quando foi rompido vai se tornar uma boa resistência ali, ainda mais com outros indicadores. Então pode ser que antes de chegar aqui retorne, mas não passe desse nível. Tudo vai depender de como essa vela fechar hoje. No gráfico de 4 horas também estamos abaixo da banda, mas olha só o que aconteceu com essa vela. Antes de voltar para a banda, sempre podemos dar boas marteladas para baixo. E eu que disse que não iria me alongar no Bitcoin. Mas vamos falar agora da ganhadora da nossa enquete dessa semana, a MBox, da plataforma Mobox, que é um ecossistema de jogos NFT criado na rede Binance Smart Chain. Antes da gente acessar o gráfico para a gente fazer a análise da Mobox, vamos entender melhor o que é esse token, o que é essa plataforma. Ela é uma combinação de DeFi com jogos NFT, que acaba criando uma plataforma de jogos grátis para ganhar, mas não só em pontuação, em cripto. Então é uma plataforma de jogos para ganhar sem perder aquela cara de jogos grátis. A plataforma Mobox, ela foi criada para conectar cada metaverso por meio de NFTs e também melhorar a utilidade dos NFTs que pertencem aos títulos de jogos blockchain. Enfim, é a tecnologia dos jogos, faz parte da nova ramificação do mercado de criptomoedas, que são as game coins. E este aqui é o site dela. Então aqui no site você vai se registrar, vai fazer o login e vai ver o quê? Aqui os jogos. E aqui tem o marketplace dos NFTs, onde você pode comprar novos personagens. Enfim, aqui dá para você fazer uma feira.
Como ela foi criada pela Binance Smart Chain, ela vai aceitar diversas criptomoedas. Vamos voltar aqui para Home, porque ela tem aqui dentro também dessa plataforma, além dos jogos, do marketplace, ela também tem uma micro exchange aqui dentro. Por quê? Porque ela aceita diversas criptomoedas. Então tem coisas que você só vai poder comprar com BUSD, coisas que você vai poder comprar com MBOX. Então aqui tem a exchange. Para quê? Para você poder trocar. Eu não tenho conta aqui, não estou registrada, por isso que toda hora ele está pedindo para eu conectar minha carteira. Essas são as criptomoedas aceitas aqui dentro do jogo. Então, BNB, Bitcoin, Ether, esse USD aqui, que é uma stablecoin direto da Binance, o USDT, DAI, esses três, na verdade, aqui, o SDC também, são stablecoins, moedas estáveis lastreadas em dólar. E claro, né, também aceita MBOX, que é o token nativo da plataforma, e a criptomoeda aqui, que já caiu aí uns 99%. Além disso, aqui dentro também você pode dar liquidez para essa plataforma. Aqui é para depositar, aqui é para retirar a grana daqui de dentro. E aqui é para fazer stake, quando você deixa uma criptomoeda lá quietinha e ela vai, entre aspas, criando novas. É como uma poupança de criptomoeda. Enfim, eu vou deixar esse link aqui na descrição e você vai poder acessar melhor isso depois. E se você quiser que seja feito um tutorial completo sobre essa plataforma Mobox, é só você pedir nos comentários, que se tiver bastante gente pedindo, a gente vai fazer com certeza. Beleza, essa é a plataforma, mas além disso, eu notei uma coisa, que é o que nos interessa enquanto investidores. Aqui no DApp Radar, ela é a quinta colocada no ranking dos DApps, ou seja, dos aplicativos descentralizados. O que isso quer dizer? Existem muitos aplicativos, então se ela está no quinto lugar já, significa que ela está tendo um crescimento bem interessante. Só nos últimos 30 dias, a quantidade de usuários dessa plataforma aumentou 297%. E o volume em BNB aumentou 82%. E isso, dentre várias outras coisas, toda a funcionalidade trouxe ela aqui para o quinto lugar na classificação geral. Em relação a games, ela fica com o quarto lugar. E em desenvolvimento de Binance Smart Chain, em segundo lugar. Então ela está tendo um crescimento bem interessante. Mas por se tratar de uma gamecoin, eu sei que tem muitas pessoas que ficam comparando a Mobox com a Axie Infinity. Para ela chegar ao market cap da Axie Infinity, ela precisa ganhar 6 vezes o capital de mercado que ela tem hoje, que é 136 milhões de dólares. Que se tratando de jogos, quando isso cai na popularidade, não é uma coisa tão difícil assim. Depois a gente vai ver melhor no gráfico se isso é possível, se é impossível, que valor seria esse. E aqui hoje a gente está fazendo um pouco mais de análise fundamentalista, mesmo assim não se aprofundando completamente, porque eu poderia ficar aqui a noite inteira, o dia inteiro falando, procurando sobre ela, vendo mais profundamente sobre esse projeto, mas eu trouxe só os pontos principais para a gente observar. E outra coisa que eu pude ver é que ela é certificada pela Certic. Aqui na Certic, a gente consegue ver qual é o ranking dela em relação aos projetos que estão na fila de certificação ou nos que já foram certificados. Ou seja, no ranking total, ela está na posição 446. O score dela, ou seja, a pontuação de segurança, é 89. E aqui eu começo a talvez me preocupar um pouco, porque de tudo que a gente vê aqui em relação aos erros, foi encontrado 36 erros. O que a Certic faz? Ela analisa todo o código fonte, procurando por erros e pontuando o que tem de bom, de seguro nesses códigos. Então ela pontuou 36 erros. Desses 36, 42% já foi resolvido. Mas aí tem um porém.
O que são esses erros? Eles são erros graves, são erros leves, e aqui tem a classificação. Foram encontrados 2 erros críticos e um deles já foi resolvido. Mas veja bem, esses erros são em relação à centralização de privilégio. Como funciona isso, centralização de privilégio? Quer dizer o quê? Uma rede, ela pode ser descentralizada e ainda assim o desenvolvedor principal inserir dentro do código autorizações especiais para ele, que não vão agir dentro de um consenso. Quem acompanha a Start Crypto sabe que nós não curtimos muito lances centralizados, né? Tem mais um porém, essa é uma criptomoeda muito nova. Então, no que isso implica? Que esses erros, eles podem ser resolvidos facilmente com a colaboração de quem está realmente desenvolvendo. Tanto que 42% já foi resolvido. Então, olhando aqui de uma forma fundamentalista, antes mesmo de olhar o gráfico, de ver se está no bom preço de compra, antes de terminar de ver esse relatório, apesar de ser um projeto legal, ser um projeto super tecnológico, inovador, eu preciso manter uma certa cautela. Ela tem uma volatilidade interessante para ser uma moeda de trade. Então, quando a gente faz o trade, que são ali compra e venda de curto período, não tem essa preocupação. Não importa muito se a criptomoeda ela é segura, se ela não é. O que interessa é você saber analisar para entrar na hora certa e sair na hora certa, beleza. Mas existem muitos seguidores nossos que fazem investimento de longo prazo. Então aqui é uma possibilidade sim de diversificar a carteira, mas tem todo esse porém em relação à segurança. Eu ponderaria, sabe? Colocaria uma certa porcentagem e aí, conforme vai acompanhando aqui, se isso vai sendo resolvido, depois de, sei lá, 60%, 70%, aí sim entraria mais. 100% resolvido, principalmente esses erros aqui de centralização, aí sim poderia entrar com um capital um pouco maior, até porque o score dela é abaixo de 90. E aqui tem outro ponto, que a gente vê como é medida essa pontuação. Ela é uma criptomoeda muito boa, porém, olha onde ela tem pontuação baixa. Exatamente na parte de segurança. A gente pode ver isso tanto aqui quanto aqui, essa queda. Olha só, ela vem muito perto do 100, ó, 96, 94, 90, 95, 100. E aqui na segurança, que é uma das coisas mais importantes para quem investe no longo prazo, é a parte mais baixa que tem, 73 a pontuação. Tanto que aqui ela está no vermelho em relação à segurança. Então não importa o quanto um projeto pareça ser fodástico, o papel aceita tudo. Não importa o que você diga, o papel vai aceitar que você escreva aquilo. A volatilidade de mercado, nota máxima. Ou seja, é uma ótima moeda. Mas para quê? É uma ótima moeda de trade, porque ela ainda não tem uma segurança necessária para ser moeda de hold. Mas lembrando mais uma vez que a Certic analisa o código-fonte. Então, isso são erros, são problemas que podem ser resolvidos. E tem outra coisa importante aqui, ó, que você pode ver o PDF. O PDF é onde eles relatam todos os erros, tudo o que eles identificaram e eles mostram o que pode ser feito em relação àquilo que eles encontraram. Quando eles mostram que teve tal erro, eles falam qual pode ser a solução para esse erro. Aqui, por exemplo, descrição, recomendação, que aqui foi detectado o quê? Proprietários privilegiados, que é coisa que o consenso todo pode decidir, mas uma pessoa ou uma organização pode barrar ou fazer outra decisão, ou seja, centraliza todo o poder de escolha. E não é esse o intuito. Bom, mas sem mais delongas, vamos ver então o gráfico da MBOX, se a gente consegue analisar essa criptomoeda que é tão recente no mercado.
O gráfico da M-Box ainda tá em formação, esse é o gráfico diário. E a gente vê aí que foi lançada na Binance no dia 19 de agosto. Sempre que tem um lançamento, primeiro, assim, nos primeiros segundos, nos primeiros minutos, tem uma valorização muito acentuada e irreal. Aqui rolou uma lateralização, né, para consolidar esse preço e voltou a subir loucamente. Só que são coisas que não se sustentam. Tanto que depois, quando caiu aqui a níveis anteriores. Mas a gente pode ver que caindo a níveis anteriores formam também suportes. Aos poucos vai formando suportes aqui. E esse daqui é um ponto interessante. Porque olha só, a M-Box subiu aqui e depois quando ela caiu sem parar, ela parou aqui. Ou seja, a força vendedora não aceitou vender abaixo desse preço. Mas até aí tudo bem, a gente só tinha esse ponto e antes desse daqui nós tínhamos isso. Então aqui a gente já forma uma faixa de suporte. Na real, desde aqui, né? Que foi o ponto em que caiu 2 dias após a listagem, caiu até aqui e lateralizou, começou a subir novamente. Então a gente tem daqui até essa faixa amarela. Quando bateu aqui, não aceitou cair abaixo. Começou a subir aqui novamente, se valorizando e fez esse canal de baixa e não aceitou novamente vender abaixo desse preço. Isso indica o quê? Que tem uma quantidade de holders e stakers considerável aqui. E quem faz toda essa venda então? Pequenos investidores ou novos investidores, né, eufóricos, que compraram aqui e a maioria acabou vendendo ainda no prejuízo. Por que eu não estou considerando isso daqui por enquanto? Porque aqui é o preço de listagem, ela não caiu a esse nível e depois subiu. Ela já foi listada a esse preço. Uma criptomoeda pode cair abaixo do preço de listagem? Pode. A M-Box vai cair abaixo do preço de listagem? Não sei, depende do que o Bitcoin vai fazer. E aqui ele está fazendo um pavio grande, confirmando mais uma vez esse suporte intermediário. Mas claro, né, a gente vai ter que ver quando essa vela fechar. M-Box e a sua LTB, que é o que? Linha de tendência de baixa. Só que a linha de tendência de baixa dela ainda é muito relativa, por aquele motivo que eu falei, que ela é uma criptomoeda muito nova. Essa aqui é a mais considerável linha de tendência de alta da M-Box. E veja só o que acabou de acontecer no dia de hoje. Essa linha de tendência de alta que vinha levemente, ela acabou de ser rompida. Se essa vela fechar aqui abaixo, até dessa linha, o negócio vai ficando complicado, porque indica uma baixa ainda mais acentuada. Por quê? Porque rompeu abaixo da linha de tendência de alta. Ela está fazendo o que agora? Ela está no processo de encontrar o fundo, porque ela foi listada já num preço mais alto aqui, em 1,95, 1,96. E claro, teve período de consolidação, mas se a gente for desenhar o que rolou aqui, foi uma flâmula de alta. Tanto que depois que ela foi confirmada aqui, ela subiu até o dobro desse mastro anterior. Quando começa o processo de correção, ele vai ter que excluir, fazer uma limpa em todos os eufóricos e gananciosos. E aí vai sobrar quem? Vai sobrar os holders e os stakers. E aí a volatilidade dela vai se dar em torno de quê? Em torno dos traders, de quem continua fazendo day trade, swing trade com ela. Porque tem muita gente que acaba comprando aqui em 7 dólares, 8 dólares, pensando que vai chegar a 300 dólares ali naquele mesmo dia, que não tem a mínima noção de como as coisas acontecem. O preço dela hoje está em 4 dólares e 52 centavos. Isso faz com que o market cap dela seja em torno de 130 milhões de dólares. Comparando ela com a Axie Infinity, ela tinha que se valorizar 6 vezes aproximadamente, para ficar aí na casa dos 800 milhões de dólares.
claro, de capitalização de mercado. Então, a M-Box deveria valer aproximadamente 28 dólares. Para ela chegar a 28 dólares, vai longe. Só em termos de comparar ela com o Axie Infinity. Por quê? Porque também é uma game coin. Para chegar a isso, ela tinha que se valorizar mais de 500%. Isso quer dizer sextuplicar o market cap, ou seja, o capital de mercado, o dinheiro investido nela. Tem que ter 6 vezes mais do que tem hoje. Aproximadamente, né? Porque hoje tem 130 milhões de dólares. Essa FIBO aqui é a FIBO 23. Ela respeitou aqui, inclusive é o limite da LTA, a linha de tendência de alta. Ela respeitou aqui nessa última queda. Conforme a Fibonacci, o próximo nível seria o próprio preço de listagem. Outro ponto interessante, a FIBO 38 serve bem como resistência. Veja só, essa vela abriu, voltou aqui na FIBO 38, respeitou e fechou acima da LTA. Seria interessante essa próxima vela também fechar aqui hoje às 9 horas. Anteriormente, também segue aqui como uma boa resistência. Vem um suporte um pouco mais fraco, mas é mais forte como resistência. Ou seja, vai ser um pouquinho difícil passar dos 5 dólares e 50 centavos. As EMAs de longo período a gente não vai poder aplicar porque ela não está a tempo suficiente na corretora. Então, a gente pode ter uma noção melhor com EMAs de curto período. Tanto curto quanto médio apontam levemente para baixo e começam a se distanciar. Então, a gente pode acabar vendo uma queda um pouquinho maior, dependendo, é claro, também do nosso amigo Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin rege o mercado. Ainda mais que a M-Box é listada na Binance, que é a maior corretora do mundo. É onde tem mais capital de trade. Eu fui olhar o mensal e a gente nem tem como analisar o mensal aqui. É somente análise de curto período para a M-Box mesmo. Então, qual é a primeira resistência que ela tem que passar? É essa dos 5 dólares e 56 centavos. Depois ela vai ter a resistência maior um pouquinho aqui nos 6 dólares e 65 até os 7 dólares e 53. Esse ponto vai ser o ponto provavelmente de maior resistência aqui para o curto período. Porque esse é o ponto onde tocou aí praticamente 3 vezes na linha de tendência de baixa e não conseguiu ultrapassar acima. Se não conseguiu nem ultrapassar, muito menos se consolidar. E também coincide com a FIBO 05. Após isso, a nova faixa de resistência vai estar aqui em cima, entre a FIBO 78 em 9 dólares e 30 e 9 dólares e 53. E depois, é lógico, a gente tem a resistência master aqui em 11 dólares e 30 centavos. E aí sim, passando disso, a gente consegue chegar aí em 13 dólares e 80, 15 dólares e 16, 17 dólares, enfim, os 20 dólares. E para chegar ao que a Axie é hoje, aí temos que atingir aqui o nível 3, 29 dólares e 91 centavos. E antes disso, passar por outras resistências intermediárias entre o nível 2 e o nível 3 da FIBO. A dificuldade disso eu já expliquei, mas nada é impossível no médio e longo prazo. Tudo vai depender do marketing que vai ter essa criptomoeda, do desenvolvimento, da reparação daqueles erros de segurança que eu citei anteriormente. E, lógico, da recuperação do Bitcoin em relação ao que está acontecendo hoje no mundo. Mas ela é uma moeda bem interessante para trade. Olha só a oscilação dela só hoje. Somente hoje, ela oscilou 23%. Então, se a gente pegar o gráfico de 4 horas aqui, ela caiu até esse nível. Depois, ela subiu até esse nível. 17%. Depois daqui, onde ela tinha subido 17%,
ela caiu 16%. Assim como ela é uma ótima moeda para trade, ela também pode ser muito perigosa. Então é sempre interessante deixar um stop muito bem posicionado e só entrar no trade, ou seja, só entrar na operação quando você tiver 100% de certeza da sua análise. Vamos tirar essa FIBO daqui e, lógico, como a gente está olhando no curto período, vamos olhar o gráfico de 4 horas para ver se a gente consegue pontos mais interessantes de suporte, além desses últimos que a gente viu. Aqui nós temos um ponto bem marcado e aqui nós temos outro ponto muito bem marcado, que não aparece para nós no diário. Inclusive, tirando o zoom, se essa vela aqui fechar acima daqui a pouco, a gente vai ver um fundo duplo, ou seja, um padrão W, que pode levar ela até acima dessa resistência aqui, que seria uma excelente recuperação. Então é um projeto que tem bastante potencial, é um projeto muito interessante. No curto período ainda indica uma possível queda. Eu vou deixar demarcadas a LTA e a LTB. Aqui tem uma resistência, aqui tem outra resistência. Vamos tirar essa faixa, vamos deixar as resistências sozinhas. Aqui uma outra faixa de resistência, aqui a mais forte no curto período. E aqui em amarelo ficaram as resistências de médio e longo período. Então vamos lá, possibilidades de queda. Aqui temos mais uma possibilidade. Depois, se caso ele passar aqui de 3 dólares e 66 centavos, ele não tem outros suportes por aqui. Ele só tem direto o preço de listagem, em torno de 1 dólar e 96 centavos. Então, pontos de queda. Se consolidar abaixo desse nível aqui, que é um nível maravilhoso de suporte, vou até deixar essa linha mais espessa, em uma cor mais forte, porque é um suporte bem interessante, onde ele já encontrou 1, 2, 3 pontos. Se ele passar abaixo e consolidar, ele busca 3 dólares e 95 centavos. Se ele consolidar abaixo de 3,95, ele busca 3,66. E se acaso ele continuar caindo, ele vai buscar 1 dólar e 96 centavos. Para subir, a mesma lógica, 5 dólares e 57 centavos, se ele consolidar acima de 4 dólares e 16 e conseguir fechar acima dessa LTA aqui. Após isso, 6 dólares e 65, consolidando acima, 6,93, depois 7,56, depois a maior resistência que ele vai ter é entre 9 dólares e 30 e 9 dólares e 53 centavos. Para poder então chegar nos 11 dólares e 34, 13 dólares e 84, 15 dólares com 15, 17 dólares com 5 centavos, 20 dólares e 61 centavos, no longo prazo 29 dólares e 92 centavos. É lógico que essa criptomoeda tem uma oscilação muito grande, ou seja, uma volatilidade muito grande. Então, não entre nessa criptomoeda de cabeça. Por quê? Porque toda essa análise que eu fiz aqui, ela não vai adiantar se você estiver olhando um gráfico de 15 minutos, um gráfico de 1 hora. Porque aqui eu estou vendo as probabilidades no gráfico diário. Então, não use isso como dica de investimento. Se você não sabe usar outros indicadores que te confirmem uma entrada ou uma saída, não entre. Em criptomoedas de alta volatilidade, você precisa ter certeza do que você está fazendo. Então, para saber aproveitar cada oportunidade do mercado em diferentes tempos gráficos, não só no longo e médio prazo, se você quiser aproveitar também no curto prazo, você precisa dominar todas as técnicas, todos os indicadores, que vai ir muito, muito, muito além do que eu consigo ensinar aqui em 1 hora, em 30 minutos. E essas são as probabilidades para MBOX, essas são as probabilidades para o Bitcoin. E tanto para um quanto para outro dependemos da confirmação do que vai acontecer mundialmente.
Muito obrigado por ter assistido. O seu like é muito importante para ajudar a ranquear esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, de seguir a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, para nunca perder nenhum conteúdo. Muito obrigada e até a semana que vem.